A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã, eu sou o Diácono Dom Firmino e este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar o conhecimento à Palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Querido irmão e irmã, convido-os a estar acompanhando através deste canal a leitura da Bíblia Sagrada. Faremos a leitura desde o livro do Gênesis até o livro do Apocalipse, sendo feita a leitura diária de 5 capítulos da Palavra de Deus, com o propósito de adquirir o hábito da leitura diária da Palavra. Se não for inscrito nesse canal, inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas. Faremos a leitura do livro de Eclesiastes, do capítulo 6 ao capítulo 10. Vamos orar? Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entra neste canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 6. A insensatez da vida e a vaidade. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequentemente entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens e honra, nada lhe faltando de tudo quanto a sua alma deseja. Mas Deus não permite que ele desfrute disso. Antes o estranho delas desfruta. Isso é sem sentido e um mal terrível. Sem o homem gerar 100 filhos e viver muitos e muitos anos, porém se a sua alma não se fartar do bem e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto nasceu em vão e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que tivesse 2 vezes 1000 anos, e não gozasse o bem, porventura não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para ter o que comer, contudo nunca se acaba o seu apetite. Por que vantagem leva o sábio sobre o tolo? E que vantagens tem o pobre que sabe se portar diante dos outros? Melhor é que se contentar com aquilo que se tem, do que viver cobiçando. Isto é vaidade e ilusão. Não importa quem seja, não importa o nome que tenha, ele nasceu homem e sabe que não pode contender com aquele que é mais forte do que ele. Na verdade, as muitas palavras multiplicam a vaidade. Que proveito tem o homem com elas? Porque quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, quais gasta como sombra? Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Capítulo 7. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquele está o fim de todos os homens, e os vivos aplicam o seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo, porque qual o estalar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo também. Isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até ao sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito que o orgulhoso de coração. Não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Nunca digas, porque foram os dias do passado melhores do que estes, porque não é sábio fazer esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de proteção, como também serve o dinheiro, mas as vantagens da sabedoria é que ela prolonga a vida ao seu possuidor. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez esta em oposição àquela, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo? Bom é que retenhas isto e também aquilo. Não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. Uma verdade que não há homem justo sobre a terra, que faça o bem e nunca peque. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir o teu servo amaldiçoar, porque o teu coração também já confessou que muitas vezes tu amaldiçoaste os outros. Tudo isso
proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo, quem o achará? Eu apliquei o meu coração para saber, para inquirir e buscar a sabedoria e a razão das coisas, e para conhecer que a impiedade é a insensatez e que a estultícia é loucura. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração são redes e laços, e cuja mão são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Vedes aqui, isto achei, diz o pregador, conferindo uma coisa e com a outra para achar a razão delas, a qual ainda busca a minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas esta não achei. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles inventaram muitas confusões. Capítulo 8. A obediência devida ao rei. Quem é como sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar o seu rosto, e a dureza do seu rosto se muda. Eu digo, observa o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento que fizestes a Deus. Não te apresses a sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Porque a palavra do rei tem autoridade, e quem lhe dirá, que fazes? Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Reflexões sobre a providência divina. Porque para todo propósito há seu tempo e juízo, porquanto a miséria do homem pesa sobre ele, porque não sabe o que há de ser, e quando há de ser, quem lhe dará a entender? Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte, como também não há licença nessa peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tudo isso vi quando apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, mas os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade na qual atuaram retamente. Também isto é vaidade, porquanto não se executa longo juízo sobre a má obra. Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal, ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem. Contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, e ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Ainda há outra vaidade que se faz sobre a terra. Há justos a quem acontece segundo as obras dos ímpios, e há ímpios a quem acontece segundo as obras do justo. Digo que também isto é vaidade. Assim exaltei a alegria, porquanto para o homem nada há melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, porque isto o acompanhará no seu trabalho nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando eu o meu coração para entender a sabedoria e para ver o trabalho que há sobre a terra, que nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos, então vi toda a obra de Deus que o homem não pode entender e que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe para o descobrir, não a achará. Ainda que o sábio diga que irá conhecê-la, nem por isso o poderá alcançar. Capítulo 9. Conselhos diversos. Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para declarar tudo isto, que os justos, os sábios e as obras estão nas mãos de Deus, e que também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo o que passa perante ele. Tudo sucedeu igualmente a todos, o mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mau, ao puro como ao impuro, assim também aos que sacrifica como aos que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que tem o juramento. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, e há desvarios no seu coração, enquanto vivem, e depois se vão aos mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles mais salário, e já não haverá lembrança deles. Também o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já passaram, e eles não têm parte alguma neste século, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vá, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o seu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam albas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a sua mulher que a amas todos os dias da sua breve vida, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme
conforme as tuas obras, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem ciência, nem sabedoria alguma. Notei também que debaixo do sol não é dos ligeiros a carreira, nem dos valentes a batalha, e nem tampouco dos sábios o pão, nem tampouco dos prudentes a riqueza, nem tampouco dos entendidos o favor, mas que o tempo e a oportunidade ocorrem a todos. Que também o homem não conhece o tempo da sua morte, assim como os peixes que se pescam com a rede fatal, e como os passarinhos que se prendem com laço, assim são alcançados também filhos dos homens no tempo de calamidade que vem de surpresa sobre eles. Também vi esta sabedoria debaixo do sol, que para mim foi grande. Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens, e veio contra ela um grande rei, que o cercou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um sábio pobre, que livrou aquela cidade pela sua sabedoria, e ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre foi desprezada e as suas palavras não foram ouvidas. A palavra dos sábios devem em silêncio ser ouvidas, mas do que o clamor do que domina entre os tolos. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, porém um só pecador destrói muitos bens. Capítulo 10. Consideração dos conselhos. Assim como as moscas mortas fazem exalar mau cheiro e inutilizar as essências dos perfumistas, assim é, para o famoso em sabedoria e em honra, um pouco de tolice. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. E até quando o tolo vai pelo caminho, falta-lhe o seu entendimento, e diz a todos que é tolo. Levantando-se contra si o espírito do governador, não deixes o teu lugar, porque a submissão é um remédio que aplaca grandes pecados. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, um erro que procede dos que governam. O tolo ocupando grandes cargos e o rico ocupando cargos inferiores. Vi os servos a cavalo, os príncipes andando a pé sobre a terra como servos. Quem abrir uma cova, nela cairá, e quem romper um muro, uma cobra o morderá. Aquele que transporta pedras pode se ferir com elas, e o que rachar lenha expõe-se ao perigo. Se estiver cego o machado e não for afiado, então se deve redobrar a força, mas a sabedoria é proveitosa para resolver o problema. Seguramente, se a serpente morder antes de estar encantada, o encantador não é bom. Nas palavras da boca do sábio há favor, porém os lábios do tolo o devoram. O princípio da palavra da sua boca é tolice, e o fim do seu falar uma loucura total. O tolo multiplica as palavras, porque ninguém entende o que ele diz, e quem fará saber o que será depois dele? O trabalho dos tolos a cada um deles fadiga, porque não sabes como ir à cidade. Ai de ti, ó terra, quando seu rei é uma criança, e cujos príncipes fazem banquetes logo de manhã. Bem-aventurada tu, ó terra, quando seu rei é filho dos nobres, e seus príncipes comem a tempo para se fortalecerem e não para bebedice. Por causa da preguiça se enfraquece o teto, e pela indolência das mãos a casa goteja. Para rir e fazer banquete o vinho produz alegria, e a tudo o dinheiro atende. Nem ainda o seu pensamento amaldiçoastes ao rei, nem tampouco no mais inferior da sua recâmara amaldiçoes ao rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas dariam notícia do assunto. Amém, glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Deus eterno e Pai todo-poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo eu oro. Abençoa, Senhor, a cada irmão e irmã que entrou nesse canal para acompanhar a leitura da Bíblia Sagrada. Cobre-nos, Senhor, com sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo e livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Este é o canal Porta Estreita, um canal criado para levar ao conhecimento a palavra de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Obrigado a cada irmão e irmã que esteve neste canal acompanhando a leitura da palavra. Deus os abençoe. Amém, glória a Deus, aleluia.